Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo alguns segredos com base no livro de Provérbios e vamos hoje ver os segredos revelados em Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25 começa falando que esse texto foi reunido no livro de Provérbios pelo trabalho do rei Ezequias, dos homens de Ezequias. Veja o versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, esse texto que nós vamos ler era um texto que estava perdido em algum lugar. Os sábios de Ezequias encontraram algum pergaminho, pedaços de documentos de escritos do rei Salomão, e eles fizeram uma transcrição reunindo aqui nesse capítulo 25 do livro de Provérbios e nos próximos capítulos. E o primeiro tema desses provérbios aqui fala-nos a respeito da glória. Da glória. O versículo 2 nos diz: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Deus, ele esconde muitos dos seus mistérios na altura dos céus e na profundidade da terra. O ser humano não consegue saber tudo o que existe no universo, nem para cima e nem para baixo. E essa limitação do ser humano de conhecer o que está acima e abaixo é uma manifestação da sua fragilidade, da sua fraqueza, do seu limite. E Deus, quando ele não permite que o homem saiba e descubra tudo o que há nos céus e na terra, mostra a sua glória. Portanto, a glória de Deus é encobrir o negócio, é encobrir as coisas. Porque sempre que alguém quiser desafiar a Deus, dizendo-lhe que Deus não é Deus, ele pode trazer algo novo a respeito dos céus, a respeito da profundidade da terra, que o homem não conhece, que o homem não sabe. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos ali no capítulo 38 que Deus faz muitas perguntas para Jó, dizendo: quem pode dominar o Leviatã do mar? Quem pode contar, quem criou os 7 estrelas, as estrelas do céu? E Deus vai, na conversa que tem com Jó, no capítulo 38 do livro de Jó, mostrando, revelando muitos mistérios sobre os céus e sobre a terra, para mostrar para Jó que ele é o Criador de todas as coisas e que a ele pertence toda a glória. Agora, a glória dos reis, a glória dos homens, é tudo investigar. Ao contrário de Deus, que esconde os mistérios do universo, da natureza, para si, para revelar que ele é verdadeiramente Deus e conhece muito além daquilo que nós podemos conhecer, os reis, os homens, ao contrário de Deus, encontram a sua glória descobrindo as coisas. Quando Thomas Edison descobriu o filamento que conseguiria suportar a carga elétrica para trazer iluminação, ele colocou o nome dele na história. Todos lembram dele, dizendo: o Thomas Edison foi o homem que descobriu como criar uma lâmpada, como fazer um filamento suportar a energia e trazer iluminação. A glória dos homens é, portanto, investigar, descobrir e mostrar
como as coisas acontecem. Sempre que nós conhecemos alguém que descobriu alguma coisa, nós colocamos a autoria daquela descoberta para aquela pessoa. Então, Thomas Edison é o autor da criação, da invenção da lâmpada. E cada pessoa que descobre alguma coisa recebe para si uma glória. Passa a ser reconhecido, passa a ser alguém reconhecido por ter descoberto algo que os outros não sabiam. Então, para a altura dos céus e para a profundeza da terra, não existe investigação nenhuma, e para o coração dos reis também não há investigação alguma. Deus e os reis estão revestidos de glória. A glória que eles têm é o poder de poderem tomar decisões sem que tenham que dar satisfação, justificação, sem que tenham de informar a ninguém o que estão fazendo. Portanto, antes de questionar a um rei, a alguém que está num cargo de liderança ou de posição, pense em estabelecer uma amizade com essa pessoa. É mais fácil que pela amizade, pelo bom relacionamento, você consiga descobrir o que o rei, o líder, o governante, o presidente, o chefe está pensando em fazer. De outra forma, sem uma proximidade pela amizade, você não saberá o que os reis estão pensando. Mas você pode conhecer os pensamentos de Deus, se você for amigo dele. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, disse para os seus discípulos: já não vos tenho chamado servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então Jesus chamou os seus discípulos de amigos, porque ele disse que ele revelava todas as coisas que estavam para acontecer de maneira sincera, verdadeira e transparente para os seus discípulos. Tudo o que ele disse aconteceu como ele disse. Então, a melhor forma de você conhecer o plano de Deus para a sua vida e o plano dos reis, das autoridades, das pessoas que têm poder de tomarem decisões é por meio da amizade. E esse texto de João, no capítulo 15, é muito bom, porque nos faz saber que nós podemos ser amigos de Deus. O versículo 6 e 7, os dois aqui dizem assim: falando ainda a respeito de glória, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Então, os versículos 6 e 7 nos ensinam a respeitar a glória daqueles que têm glória. Não se gabe quando você chegar a algum lugar dizendo: eu sei que posso ficar na melhor posição, no melhor lugar, porque certamente sou o melhor amigo dessa pessoa. Você não sabe quem são os outros convidados, as outras pessoas que vão chegar no evento em que você vai e que de repente podem ser mais amigos, mais chegados dessa pessoa que está organizando essa festa, esse evento. Então é melhor que você aguarde para que você receba o convite para estar mais perto, do que se colocar como alguém que está mais perto e depois ter de passar pela humilhação da pessoa dizer que outra pessoa estava reservada para aquele lugar. Quando nós lemos esse texto, eu me recordo de Tiago e de João, os dois irmãos que eram filhos de Zebedeu, chegaram até Jesus e pediram para que um se assentasse à direita e outro se assentasse à esquerda. E receberam como resposta de Jesus que
Isso era uma atribuição do Pai e que esse pedido, e Jesus perguntou: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Jesus estava dizendo para eles: eu vou ser crucificado, humilhado, para depois receber a glória de Deus, de poder me assentar à direita de Deus. O pedido que vocês estão fazendo de sentar um à direita e outro à minha esquerda é um pedido de glória. Vocês estão preparados para suportar as dificuldades para conseguir a glória? Aproveitando esse assunto, tem muitas pessoas que querem a glória de serem aprovados em um vestibular, de comprarem o seu carro, de comprarem a sua casa, de terem a sua empresa, mas elas não estão dispostas a pagar o preço necessário para poderem carregar essa glória. Toda glória vem com um preço. Até para se ser rei é necessário ter preparação, é necessário ter a capacidade de guardar muita informação, é necessário entender a respeito do que acontece em várias áreas para que se possa liderar e para que se possa governar. Deus é Rei dos Reis, porque Ele sabe de todas as coisas e todos os dias Ele atua e trabalha em favor do seu povo. Por isso a glória é totalmente dele. Então, muitas pessoas querem se gloriar na presença do Rei. Muito mais importante do que você dizer, eu sou amigo do Rei, é que você tenha frutos de justiça e atos, palavras que revelam que você carrega a sua glória. E o versículo 27 nos fala assim: comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Sabemos que o mel é doce, sabemos que o mel é gostoso, mas quando comemos demais, podemos passar mal. Essa comparação do mel, na primeira parte do versículo 27, vem para dizer que da mesma forma que o mel é bom, mas comer em excesso não é, também é muito bom nós falarmos a respeito da nossa glória, falarmos das nossas conquistas, mas a investigação da própria glória não é glória. Quando nós começamos a falar demais que nós somos muito bons porque conseguimos fazer isso ou aquilo, as pessoas passam a olhar para nós como pessoas patéticas, ridículas, arrogantes, que acham a respeito de si além do que devem pensar. Então, assim como é bom lembrar das nossas glórias, não é bom ficar investigando, falando a respeito da própria glória, assim como também é bom saborear o mel, mas não é bom comer em excesso. Esses versículos nos falam a respeito de glória. Então, aprendemos aqui esse segredo a respeito de como nos comportar com relação à glória. Devemos entender que, ao contrário de Deus, que tem toda a glória, nós somos limitados, somos restritos, temos limites. A nossa própria vida na Terra é limitada. Há 70, 80 anos, alguns mais resistentes conseguem chegar até os 97 ou 100 anos, mas viver demais muitas vezes é até um fardo em razão da fraqueza, da debilidade no corpo físico. Portanto, a glória absoluta pertence a Deus. Depois nós temos a glória dos reis. Devemos respeitar a glória dos reis. Não devemos andar nos gloriando por sermos amigo do rei. Devemos buscar a humildade diante dos reis para que possamos
ser reconhecidos e chamados a subir para mais perto deles do que sermos humilhados. E por fim, no versículo 27, não devemos contar vantagens a respeito da nossa própria glória, porque as pessoas vão nos considerar patéticos, arrogantes, soberbos, muitas vezes ridículos, por ficarmos falando a respeito das nossas glórias e das nossas conquistas. Depois nós temos o versículo 4 e 5, que nos falam a respeito da ação. Para que nós possamos ter resultados na vida, nós precisamos ter iniciativa, ação. Veja os versículos 4 e 5. 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Muitas pessoas querem receber um vaso, mas elas não querem limpar, tirar a sujeira que está na prata, para que a prata esteja totalmente pura para a formação de um vaso que seja perfeito. O que esse versículo está nos falando? Para receber vitórias, nós temos que tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso caminho. Tirar as escórias também pode se referir a tirar as pessoas que nos atrapalham. Pessoas que não estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, são como escórias, são como acréscimos nos nossos relacionamentos que vão nos levar para o caminho mau, que vão impedir ou atrapalhar ou retardar o nosso objetivo, aquilo que nós queremos alcançar. Tira da prata as escórias. Tira da prata as más amizades, tira da prata aquilo que é desnecessário, o alimento excessivo, o açúcar, a bebida, a droga, a prostituição, a pornografia, o adultério. Arranca tudo o que não presta, e então sairá vaso para o fundidor. Esse versículo 4 ainda pode ser associado com o texto de Jeremias no capítulo 18, quando Deus mandou o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro e ver a obra que ele estava fazendo. E quando ele chegou ali, ele derrubou um vaso, e o vaso se quebrou, e ele tomou barro e começou a amassá-lo novamente para fazer um outro vaso. E então Deus disse para Jeremias: assim vocês são na minha mão. Vocês são assim, como o vaso que está em constante formação. Então, nesse processo de formação, você precisa tirar as escórias para poder ser um vaso, e um vaso que seja útil para o reino de Deus, que tem coisas boas para falar para outras pessoas, que tem amigos bons que vão fazer o bem, que tem boa saúde e boa estrutura para poder ajudar aos outros. O versículo 5 ainda fala sobre o poder da ação. Fala: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Veja que você é que precisa tomar a atitude, tomar a ação de tirar a pessoa que faz o mal da presença do rei. Quando o texto aqui no versículo 5 fala na presença do rei, pense em você sendo o rei da sua própria vida. Se você não assumir o reinado da sua vida e deixar que o ímpio tome conta das suas decisões e exerça influência sobre você, você acabará arruinado. Então pense: eu sou responsável pela minha vida. Pela minha vida, eu sou o rei da minha vida. Tira o ímpio da presença do rei. Tira o ímpio da sua presença, e o seu trono, ou seja, a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, se firmarão na justiça. Depois nós temos aqui os versículos 8, 9 e 10, que falam a respeito da busca da paz. Nós precisamos ter paz na nossa vida. Versículo 8: não te apresses a litigar,
para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Versículo 9: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. O que esses versículos estão nos dizendo? Não tenha pressa em entrar com processos contra outras pessoas. Sendo possível, converse, dialogue e resolva a situação com a própria pessoa para que você tenha paz, para que você resolva da melhor maneira possível, de maneira amigável. Entrar com um processo judicial, por mais que você vença o processo, vai trazer divisão, vai trazer uma animosidade com a outra pessoa. E a parte do versículo 10 fala: quando você se relaciona com as pessoas, não conte o segredo que elas confiaram a você. Se você fizer isso, contando o segredo das pessoas, quando você contar o segredo de alguém para um terceiro, esse terceiro vai ouvir e vai olhar para você e vai dizer, e vai pensar que não pode confiar em você. Você será desonrado. Você pensa que está apenas repassando uma fofoca, que está apenas contando o que alguém contou para você, mas na verdade você está mostrando que você é um grande fofoqueiro, que você é uma grande fofoqueira, que você não consegue guardar segredo, que você tem uma boca grande e uma língua que fala além do que deve falar. Se você conhece alguém que vive falando a respeito do segredo das outras pessoas, fique longe dessa pessoa, porque essa pessoa também falará da sua vida para outras pessoas. Assim como ela fala dos outros para você, ela falará de você para os outros. Depois nós temos aqui vários versículos que falam sobre a forma como as pessoas usam a sua língua. O versículo 11 nos fala: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então esse versículo nos fala, é muito bom quando você fala a palavra correta no momento certo. É muito bom que você diga uma palavra de ânimo no momento em que a pessoa está triste. É muito bom que você diga uma palavra de correção no momento em que a pessoa faz alguma coisa errada, para que a pessoa cresça e mude o seu comportamento mau. Veja que o versículo 12 fala: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então, aquele que repreende quem está fazendo coisa errada e que está disposto a ouvir é comparado a pendentes de ouro e a gargantilhas de ouro fino. O texto está dizendo que o sábio que corrige aquele ouvinte que quer aprender, ele está fazendo algo de grande valor. Por quê? Ele está contribuindo com a sua sabedoria e ele está ajudando quem quer aprender. Se ele fala da sabedoria dele para alguém que não quer ouvir, ele está jogando fora o seu tempo. Mas se ele fala para alguém que está disposto a aprender e a ouvir, ele está aproveitando o seu tempo e esse tempo está valendo como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino. Em outras palavras, está sendo extremamente valioso corrigir aquele que quer aprender. E aquele que sabe ensinar e vê alguém que quer aprender e não repreende, não ensina, está sendo egoísta. Está carregando o ouro, o tesouro para si. Este não está compartilhando a sua riqueza. Está usando a riqueza contra a palavra de Deus. Porque esse versículo 12 fala que se você tem conhecimento, se você é sábio, você deve falar se a outra pessoa é ouvinte e quer aprender. Para compartilhar o seu conhecimento, compartilhe o que você sabe com as pessoas que estão dispostas a aprender.
Não seja egoísta de carregar para você e dizer: não vou ensinar nada para ninguém. E seja um bom ouvinte, esteja disposto sempre a aprender com o sábio. Versículo 13, ainda falando sobre a língua. Como frieza de neve no tempo da cega, ou seja, no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Então esse versículo 13 está falando, fazendo uma comparação. Como a frieza da neve vem no tempo da colheita, no tempo da colheita é bom que esteja mais frio, para que o trabalho da coleta seja mais tranquilo. Assim também é bom quando você tem um mensageiro que você encarrega de entregar um recado e ele é fiel e entrega exatamente o recado que você mandou. Então, assim como é bom que no tempo da colheita esteja mais frio para que o trabalho seja mais agradável e menos penoso, assim é bom quando você tem um mensageiro, uma pessoa que você entrega, delega uma missão e essa pessoa cumpre exatamente a missão. O versículo 14 fala ainda sobre a língua. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Não fique se gabando, dizendo que você tem talentos, dons, que você é melhor do que outras pessoas, porque a comparação do versículo 14 é que, assim como nuvens e ventos que não trazem chuva, ou seja, uma nuvem e um vento que não traz chuva, é algo que não tem utilidade. Não tem utilidade nenhuma você ficar se vangloriando de maneira falsa. É uma glória que não é glória. E é pior do que a situação do versículo 27. O versículo 27 fala que comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Esse versículo 14 trata de uma situação pior. A pessoa nem tem a glória e ela fica se vangloriando, fica contando vantagens, fica se gabando. Não seja uma pessoa que fica se gabando, principalmente daquilo que você não tem, daquilo que é falso. Porque você pode, em algum momento, ser confrontado por alguém e dizer, e que vai te dizer, prova que você realmente tem isso. E você pode passar humilhação, vergonha, porque ficou se gabando de alguma coisa que não tinha, que ficou falando além do que deveria. Versículo 15. Ainda sobre a língua, pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Então o versículo está dizendo pela paciência, longanimidade é longo ânimo. Longa pela paciência, pelo ânimo longo, você convence o príncipe, e quando você tem uma língua branda, quando você sabe falar de maneira calma, tranquila, respeitosa, você consegue convencer até mesmo aquele que está endurecido como os ossos, que não quer fazer aquilo, não aceita aquilo que você está buscando. Veja que o texto fala, a língua branda quebranta os ossos. Você consegue resultados que você imaginava que não conseguiria quando você consegue ter uma boa comunicação, quando você usa a brandura na sua fala. E o versículo 18 fala que, ainda todos esses versículos falam sobre a língua. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Não levante falso testemunho contra o próximo. Você que faz isso, que é uma falsa testemunha, é como o texto diz no versículo 18, como um martelo, como uma espada, como se fosse uma flecha aguda, que machuca, que fere a pessoa, o próximo, sem motivo, sem razão. Não faça isso. Não seja uma pessoa que é como se fosse um martelo, uma espada e uma flecha aguda.
levantando falso testemunho contra o próximo. O versículo 20, ainda sobre a língua, fala: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Qual a utilidade de você cantar para uma pessoa que está aflita? Não tem sentido nenhum cantar para uma pessoa que está aflita. A pessoa que está aflita precisa ouvir palavras de ânimo, palavras de força, para que ela consiga se erguer. E o versículo 20 faz uma comparação. Imagine você tirar a sua roupa num dia de frio. Se você tira a roupa num dia de frio, você vai passar muito frio, vai passar pelo desconforto daquele frio. Assim, quando você canta para alguém que está triste, você está colocando um desconforto na pessoa. Porque quando você começa a cantar, você está dizendo: se alegre, mas a pessoa está desconfortável. Ela vai dizer: eu não posso me alegrar agora, porque o meu coração está aflito. E o vinagre sobre o salitre também não tem utilidade nenhuma. Então, cantar para alguém que está aflito é algo sem razão, é algo sem sentido. Se a pessoa está aflita, esteja pronto para dar a ela um abraço, para emprestar a ela os seus ouvidos, para ouvi-la. Esteja pronto para trazer palavras de renovo e de força para que a pessoa possa se reerguer. E o versículo 23 fala que o vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. O que o versículo 23 ensina é que muitas vezes você dizer uma palavra fingida, algo que, por exemplo, imagine que a pessoa preparou um alimento, um prato para um jantar, um prato para o almoço, e aquele preparo não ficou tão bom. O versículo 23 fala que se você usar a língua fingida, você consegue afastar a face irada. Você vai dizer para a pessoa que te convidou, que preparou aquele almoço, que preparou aquele jantar: está péssimo. Você vai conseguir que a pessoa fique com a face irada. A pessoa vai ficar chateada. Mas você fala: está bom. Ou você fala com jeito. Aqui vamos fazer uma ligação no versículo 23, junto com o versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe e a língua branda quebranta os ossos. Se você for brando, falar com jeito para dizer para a pessoa que ela poderia ter feito o preparo de uma maneira melhor, você consegue afastar a face irada. Mas muitas vezes a língua fingida consegue afastar a face irada. Muitas vezes a pessoa te fala uma palavra muito pesada, uma palavra de afronta, e você fala: tudo bem, você está perdoado. Talvez naquela hora você não conseguiu perdoar totalmente, mas você é cristão, você sabe que deve perdoar. Mas o cristão também é um ser humano. Então, quando a pessoa fala uma palavra que nos fere, nós vamos sentir. Se somos pessoas normais, nós vamos sentir sim o impacto daquela palavra. E naquele momento, muitas vezes nós vamos ter que dizer: tudo bem, você está perdoado. Naquele momento em que estamos falando, ainda existe alguma coisa no coração, porque acabamos de ser feridos. Mas essa língua fingida não é bem uma língua fingida. É, na verdade, você usar as palavras para apaziguar as coisas, para afastar a situação ruim. E depois você processa, pedindo a graça do Espírito Santo para perdoar de fato, de maneira absoluta e completa, e não ficar com nada no coração. Depois da língua,
nós temos aqui os versículo 16 que fala que é muito importante você desfrutar da vida e também ter moderação. Versículo 16: achaste mel? Come o que te basta, ou seja, achou alguma coisa boa? Desfrute o que é necessário, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Tudo o que se faz em excesso acaba sendo ruim. Então, desfrute da vida. Aqui, quando fala a respeito do mel, fala a respeito de coisas boas. Desfrute das coisas boas da vida, mas saiba moderar tudo para que você não fique estafado de fazer a mesma coisa, de comer a mesma coisa, de viver as mesmas experiências e de se tornar um tédio na sua vida. Desfrute e tenha equilíbrio e moderação. Depois nós temos aqui o versículo 17 que fala sobre os nossos vizinhos. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Não fique o tempo todo na casa do seu vizinho. Depois nós temos aqui versículos que falam sobre relacionamento social. Versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Imagine, dente quebrado, pé deslocado, fala a respeito de sofrimento. Fala a respeito de coisas ruins que aconteceram na nossa saúde. Assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Se você está num tempo de angústia e confia em alguém que é desleal, você vai ter um dente quebrado, vai ter um pé deslocado, vai ter uma pessoa que vai revelar o seu segredo, que vai espalhar para todo mundo o que você está passando na hora da angústia e que não vai estar com você. Então, o versículo 19 está aqui para nos dizer que não devemos nos associar a pessoas desleais. Se você fez amizade com alguém e a pessoa se revelou desleal, você deve se afastar dessa pessoa e escolher bem as pessoas com quem você faz as suas amizades. Depois o versículo 21 e 22 nos fala sobre relacionamento social com os nossos inimigos. Se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Como eu tenho relacionamento com alguém que me fez mal algum dia, se ele tiver fome, se ele tiver sede? O texto fala: dê para ele de comer, dê para ele de beber, porque ele vai receber brasas sobre a cabeça dele. O que são essas brasas? Brasas fala a respeito de fogo. Fala que a cabeça da pessoa que fez o mal para você e que vai receber o alimento e a água vindos de você, vai ficar como fogo na sua cabeça, queimando e pensando: como que essa pessoa consegue me fazer o bem, apesar de eu ter feito o mal para ela? Então isso vai fazer com que a pessoa acredite que ainda existe perdão, que ainda existem pessoas boas na terra. E ela vai chegar a essa conclusão pelo teu exemplo. E é por isso que a parte final do versículo 22 fala: e o Senhor tu pagará. Porque quando você cuida do seu inimigo dessa forma, você faz o inimigo repensar e faz ele até se arrepender. Então o Senhor, quando você ganha uma pessoa para o reino dele, pagará a você, porque Deus se agrada do arrependimento das pessoas pecadoras e da mudança de vida para fazerem o bem. Depois o versículo 24 ensina que você deve cuidar da mulher com quem você casa, que você deve escolher bem, porque o versículo 24 fala: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Você pode ter riquezas, mas se você escolher uma mulher rixosa para o casamento, você vai estar na sua boa casa e vai estar inquieto, incomodado, cheio de preocupações. Então, escolha bem
a pessoa com quem você vai se casar para que depois você não diga: era melhor eu morar numa meia água do que morar com essa mulher. E esse versículo também tem aplicação inversa. Mulher, escolha bem a pessoa com quem você se casa. Veja se é um homem que vive reclamando da vida. Porque a questão da reclamação é algo que dificulta a prosperidade. Depois nós temos o versículo 25 que fala sobre a hospitalidade. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Imagine, você cansado, recebendo água fria, a água fria alivia, traz renovo, traz força. Assim também, quando você está numa situação de angústia, está com um parente, um familiar que viajou para um outro país e você recebe, por exemplo, a boa notícia de que a pessoa chegou bem, ou quando você ficou muito tempo sem encontrar uma pessoa que era seu amigo, sua amiga, e depois, porque essa pessoa se mudou para outro lugar, de repente você recebe a carta dessa pessoa, as fotografias, ou você descobre qual a rede social dessa pessoa e você vê que a pessoa está bem. Então isso é como uma água fria para uma alma cansada. Depois o versículo 26 nos fala sobre aparência. Veja, como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Uma fonte turva é uma fonte de águas suja. Um manancial corrupto é um manancial que as águas não são limpas. Então, o que o versículo 26 está falando é sobre a aparência. Se uma pessoa que tem aparência de justa, de que faz as coisas certas, de que é uma pessoa boa, mas ela cai diante do ímpio, então significa que ela, na verdade, tem alguma coisa suja nela. Porque o justo que é justo de verdade jamais tomba diante do ímpio. Porque na hora que o ímpio quiser apontar o dedo para o justo que é justo de verdade, o justo de verdade tem todos os fatos, argumentos e documentos para mostrar que o ímpio está errado. Então, o justo que é justo, que cai diante do ímpio, ele só cai porque tem alguma coisa errada na vida dele. Então, por isso que o texto compara o justo que cai diante do ímpio como fonte turva, como manancial corrompido, porque ele parece que é fonte, parece que é água limpa, mas na verdade tem sujeira e tem algo em oculto, escondido, que permitiu que o ímpio o vencesse e que ele caísse. E o último versículo fala sobre domínio próprio. 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aquele que não pode dominar a si mesmo é como uma cidade que não tem muros. É como uma cidade desprotegida. Uma cidade desprotegida, qualquer pessoa entra e carrega, leva o que quiser. Aquele que não tem domínio próprio, não contém o seu espírito, pode ser vítima de um adultério, de uma prostituta, de uma mulher estranha que vem, que seduz, que leva os bens e que depois deixa o homem naquela situação de miséria, desgraça e a própria família em ruínas. Uma pessoa que não tem domínio próprio pode ser provocada com um xingamento na rua e a pessoa vai para cima, ao invés de ignorar aquela palavra tola, e muitas vezes corre o risco até de morrer, porque você nunca sabe se a pessoa que provoca as outras não está com uma arma em oculto, esperando, provocando as pessoas porque está querendo matar alguém naquele dia. E de repente, aquele que é desavisado entra para tirar satisfação e acaba morrendo, tentando tirar satisfação quando deveria ignorar aquela provocação inútil de alguém estranho que você nunca viu e nunca mais vai ver provavelmente. Daquele que está numa situação de trânsito e que se envolve numa
briga numa questão que, se a pessoa seguir o seu caminho, perdoar, vai ser bem melhor porque vai conservar a sua vida. Esses são os textos, os ensinamentos, os segredos para uma boa vida revelados em Provérbios 25.